Bom dia, oficialmente agora. Olha só, hoje a gente vai estar trabalhando com os elementos e a estrutura da narrativa. Qualquer texto narrativo que vocês encontrarem pela frente, vocês sempre têm que responder algumas questões básicas, que é onde, quando, o que e quem. Vocês vão entender isso por quê, tá? Se você assiste a uma novela, uma peça de teatro, também tem essas questões. Só que o gênero ali, como vocês já aprenderam lá no iniciozinho, talvez possa até ter esquecido, ele pertence ao gênero dramático, mas ele também tem a mesma estrutura desses elementos da narrativa ou estrutura da narrativa. Porque até a gente fala no teatro que existe uma narrativa teatral, ou seja, onde, quando, o que e quem, certo? Então, e essas questões de onde, quando, o que e quem também estão muito presentes no Paebs, porque eles perguntam a respeito de personagens, ele pergunta a respeito do tempo, eles perguntam a respeito de qual é a ação principal, qual é a ação secundária, por que que iniciou um texto, então isso tudo existe. Tá? Vocês também já leram alguns contos, alguns romances, né? Romance não quer dizer história de amor, não, tá, gente? Qualquer estrutura em escrita narrativa longa é um romance, ou uma novela, quando também, depois eu posso explicar qual é a diferença entre novela narrativa e romance. O romance é um pouco mais longo, e com menos personagem. Novela é longo também, um conto muito mais longo, porém com muitos personagens e várias tramas. Então tem essa diferença. Mas qualquer história onde tem a presença de um narrador corresponde ao gênero narrativo, certo? Então é muito importante que vocês sempre tem a ideia de que em qualquer momento, em qualquer concurso, em qualquer prova do PAEBS ou prova do Enem, eles vão perguntar a respeito dos personagens, ou do tempo, ou de uma ação, o que é secundário, o que é ação principal, essas coisas mais. Então, são elementos ou estrutura que fazem parte do gênero narrativo e que aparecem nas provas direto. O PAEBS pede muito, principalmente quando o aluno tem que saber a diferença entre uma ação principal e uma ação secundária, tá? E para existir todo um texto, tá, narrativo, é necessário ter um fato inicial. Então a gente vai começar com uma historinha, tá? Vou começar a projetar aqui. Aí vocês viram. Alguém conhece esse personagem que está aí, gente? Vocês têm que responder por áudio. Eu não vejo o chat de vocês. Que personagem é esse? Ou não é da geração de vocês? Sabe, Thales? Giovana, você conhece esse personagem? Visconde de Sabugosa. Isso, é o Visconde de Sabugosa. Ele tem toda uma estrutura que ele procura, né? Sempre está lendo. Ele é inspirado no próprio autor, no Monteiro Lobato. Ele é do Monteiro Lobato, inspirado no próprio Monteiro Lobato. Porque na infância dele, ele fazia os bonecos de milho para a irmã dele brincar. Então depois ele transpôs essa história todinha da vida pessoal para dentro das narrativas dele, para dentro das histórias dele. Então ele é o tipo o alter ego do Visconde, do Monteiro Lobato, certo? E ele está sempre lendo, está sempre informando, ele que conta, né, algumas histórias dentro do livro do Monteiro Lobato. Então é um personagem assim que é feito de sabugo de milho, que a família não podia ter muito, não tinha muito dinheiro para comprar presente, roupa, essas coisas. Eles eram bem pobres no sítio de Taubaté, e eles acabam utilizando, né, ele acaba criando esses bonecos, tanto o boneco de milho quanto a boneca de pano, a Emília, foram criadas, né, para a irmã dele, que ele contava histórias para ela. Vamos lá, aqui agora. Giovana, faz favor, lê para mim esse texto. Maneira de amar.
O jardineiro conversa com as flores, e elas se habituaram ao diálogo. Passavam manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava, um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis estão orgulhosos de natureza. Em vão o jardineiro tentava captar-lhes as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra, na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu emprego perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se, porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A maior tristeza de todos era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal. Agora está arrependido? Não respondeu. Estou triste porque não posso tratá-lo mal. É minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Drummond. Aí você tem um texto que é uma crônica, também pode ser considerado um mini conto, que é do Carlos Drummond de Andrade, que é Maneira de Amar, tá? Vamos lá. Onde se passa a história, gente? Vocês têm que responder por áudio para mim, por favor. Isso é fácil. Isabelle, onde passa a história? Thales. Quem vai responder aí? Liga o microfone, gente. No canteiro de flores? Isso, no canteiro de flores. Então você já tem um espaço, é o canteiro de flores. Então você já tem onde. Depois eu tenho quando se passa a história. Qual o tempo? Quando se passa essa história? Normalmente, qual é o período que tem mais flores no jardim? Primavera. Na primavera. Mas aí tem algumas referências também, ó. Nas manhãs, então pode ser de manhã que se passava a história. Passou um tempo, quer ver? Ó? Acho que tem algum lugar que fala passado algum tempo, tal. Então aí toda a história precisa de quando. Então aqui subentende-se que é a primavera, tá? E sempre pela parte da manhã que o jardineiro cuidava das flores. Então você já tem, né, o local, que é o espaço, e você tem o tempo. Nas manhãs ele cuidava das flores. Cuida-se das flores mais quando é primavera, tá? E agora vamos lá. Quem são os personagens da narrativa? Quais são os personagens que aparecem? Gente, responde aí. Uai, o jardineiro, O as jardineiro, flores, as flores, o dono do jardim. o dono do jardim. Tem mais algum? Não, as flores, mas qual a flor que se destaca mais? O girassol. O girassol. Então você tem aqui o jardineiro, você tem a cravina, certo? Tem as flores de forma generalizada, e você tem o dono do jardim, o dono da casa, onde fica o jardim, o canteiro de flores, e você também tem, no caso, o girassol, tá? Então você tem aí toda uma estrutura de personagem. Então a gente já respondeu onde, que é o canteiro de flores. Quando? Nas manhãs, possivelmente de primavera, onde se cuida mais, certo?
e depois você tem quem. Quem são os personagens. Vamos lá. Qual é o fato principal da narrativa? Qual é o fato principal que está sendo colocado aí? Aí, gente, o que aconteceu de mais importante? Giovana, responde aí. Né? O que aconteceu de mais importante foi que ele tratava bem o Girassol, só que o Girassol sempre foi, nunca tipo assim, igual ele falou ali que tratava ele mal, e no final das contas ele foi mandado embora, e o Girassol não tinha ele mais pra poder tratar ele mal, sabendo que essa era a forma dele de amar. Então você tem aí qual é o enredo da história. É um jardineiro que cuidava das flores, certo? E a única flor que não gostava dele era o girassol. Por causa dele tratar tão bem as flores, né, como a Giovanna falou, ele acaba sendo demitido, ele perde o emprego. E depois o girassol vai confessar que ele também gostava do jardineiro, era a sua forma de amar. Então você tem um jardineiro cuidando das flores e perde o emprego por tratar bem as flores. Então você tem o quê? Que é a ação. Então você tem personagens, você tem uma ação, que é o que aconteceu, o que acontece na história, e você também tem o tempo e o espaço. Então são quatro elementos importantes: onde, quando, o que e quem, certo? Onde é o espaço, quando é o tempo, o que é a ação e quem são os personagens, tá? Aí nós temos aqui o fato principal, é dele cuidar. Agora, quem conta essa história? Aparece aí quem conta essa história? É uma flor? É o jardineiro? É o empregado? É o girassol? Alguém está contando essa história? Aí, no texto, aparece um narrador? Não, Não aparece. Não aparece porque o narrador aqui, ele só aparece na terceira pessoa. Ele não é um personagem. É uma narrativa na terceira pessoa. Mas toda história do gênero narrativo, óbvio, tem que ter um narrador. Esse narrador pode ser em primeira ou em terceira pessoa, tá? Nesse caso aqui, como não é um narrador personagem, ele aparece na terceira pessoa. Agora, Thales, qual é o momento de maior tensão na história? Qual é o fato que mais mexe com a história, que mais tensiona, que dá como se você estivesse assistindo a um filme e fosse assim, não, isso não podia acontecer, certo? Qual que seria o fato de maior tensão? Thales, cadê você? o Thales falou aqui que o microfone dele tá falhando, por isso que ele não tá Ah, respondendo. então responde no chat aí, a Giovana lê. Alguém pode responder aí qual é o momento de maior tensão, o momento assim que, ixi, isso não podia ter acontecido. Eu acho que é no momento que ele vai mandado embora, que ele é mandado embora, e o Girassol começa a ficar triste, porque ele foi mandado embora, sendo que, por mais que ele tratasse sobre mal, assim era o jeito dele. Exatamente. Então, isso aí é o momento de maior tensão. Então, vocês viram que ele segue uma estrutura.
primeiro são apresentados os personagens, depois a história vai sendo contada, até o momento que é de maior complicação, que é o momento que ele é mandado embora, e depois tem o desfecho, que é a confissão do girassol. Então, aí vocês vão percebendo que existe toda uma estrutura no enredo. Então, no enredo você precisa ter, dentro de uma história, você tem que ter o local onde se passa a história, você precisa do tempo em que a história se passa, você precisa dos personagens, você precisa de um fato principal, que é o caso do jardineiro cuidar das flores, você precisa de ter quem conta essa história, você pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa, e depois você precisa de qual é o momento de maior atenção, tá? Que é um momento em que dispara o coração, você, poxa, isso aí foi logo acontecer agora, isso não podia estar acontecendo, tal. E é o fato de maior atenção. Então você tem uma estrutura. Essa estrutura é a estrutura da narrativa. Então, quando se vai escrever um conto, uma crônica, um romance, uma novela, ou até mesmo uma peça de teatro, embora a peça de teatro pertence ao gênero dramático, você tem que ter esses elementos. Então, diferente da dissertação, a narrativa é um texto que trata de um acontecimento e ações realizadas por personagens fictícios ou reais. Na literatura, ele aparece principalmente em romances, novelas, fábulas, contos e crônicas. Ela também é a base de muitas peças de teatros e dos filmes produzidos para o cinema, ou para a televisão, ou para séries como a Netflix lá, ou outras séries que vocês acompanham. Mas para o leitor ou ouvinte, mas para que ele se sinta atraído, ou até mesmo entenda toda a situação, ela precisa ter uma estrutura e elementos essenciais, tá, ao desenvolvimento da história. O que elementos essenciais? Tá, quando alguém conta alguma coisa para você a respeito de uma amiga, de um amigo, você quer saber de todos os detalhes, onde, quando, o que e quem. Muitas vezes a gente omite o quem, ou uns dos quens, né? Mas são os elementos essenciais. Quando você deixa de informar onde, ou quando, ou o que, ou quem, esses elementos estão incompletos. Então, é preciso ter essas questões, essa estrutura, esses elementos essenciais. A narrativa começa com a introdução. Então, o jardineiro cuidava das flores. Em seguida, começa o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Ele cuidava das flores todos os dias, quando ele conversava com elas, porém, o empregador, no caso, o dono do jardim, não gostava muito que ele conversasse. Já começou a confusão. E aí tem o clímax, ele foi mandado embora. Depois tem um desfecho. Finalmente, a história termina com a conclusão ou desfecho, que coloca um ponto final nas aventuras do personagem e nas expectativas do leitor, tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada um. Embora, quando vocês assistam algum filme, costuma não ter final, tá? Mas é um filme, porque vai lançar o segundo filme, ou vai ser uma série, então aí eles acabam enrolando com o final, o desfecho. Mas resolve aquela situação inicial e depois abre uma outra situação. Então, toda estrutura, toda narrativa precisa de apresentação ou introdução, precisa de desenvolvimento, precisa de clímax e precisa de um desfecho, tá? Isso é a ordem natural, ordem linear, mas vocês vão descobrir nas minhas aulas depois que nem sempre precisa seguir essa ordem. Às vezes, há uma inversão na ordem disso aí. São partes da narrativa: introdução, exposição ou apresentação. Isso que a gente chama de introdução na parte de dissertação. Mas também algumas provas ou alguns trabalhos que vocês vão fazer costumam chamar de exposição ou apresentação. É a parte do texto que apresenta as personagens, tá? As personagens ou os personagens, tanto faz, tá, gente? Essa palavra aí pode ser os personagens ou as personagens. Personagem vem da palavra persona, alma, tá? Antigamente eram sempre as personagens. Hoje já aceita os personagens ou as personagens. Persona, alma, tá? E mostra ao leitor onde elas se localizam em relação ao tempo e espaço. Então, os personagens estão dentro de um tempo
e de um espaço. Então, você tem aí a apresentação, tá? Você localiza. Era uma vez uma menininha, né, que usava um chapeuzinho vermelho, né, que morava com sua mãe, que numa determinada, numa vila, e aí você tem uma apresentação do que seria o início do Chapeuzinho Vermelho, tá? Aí começa a segunda parte, que é o desenvolvimento, involução ou complicação. Nesse trecho, o autor conta as ações da personagem. A ideia é formar uma trama com os acontecimentos, mostrar a ocorrência de um problema ou complicação, com o objetivo de criar um tipo de suspense que vai conduzir ao clímax da história. Vamos lá, Giovana. Qual é a primeira ação do Chapeuzinho Vermelho? O que, que é no início ali, logo depois da apresentação, de Era uma Vez tal, tal, o que ocorre? Você lembra? Começa a confusão. É quando a mãe dela acho que prepara uma cesta de frutas e pede ela para levar para casa da avó dela, mas fala para ela não passar pelo bosque por causa do lobo. Então, ali começa o desenvolvimento. Ali começa o que eles chamam de involução, que é a evolução ao contrário, que vai se enrolando, ou a complicação, tá? Ali é o fato inicial. Então, vocês têm que sempre lembrar disso na hora da prova de PAEBs, ou a prova de concurso público, de polícia militar, ou de Enem. Sempre existe um fato inicial, que vai começar a problematizar o texto. Nesse caso aí do Chapeuzinho Vermelho, a mãe faz uma cesta, ou doces, ou frutos, dependendo de quem está lendo a história, de quem está contando a história, e que começa a complicação. E ali você vai contando outras ações que vão se misturando até chegar onde? Ao clímax. Tá? O clímax é o momento culminante da história. Isso quer dizer que é o momento de maior tensão, no qual o conflito chega no seu ponto máximo. O clímax é o ponto de referência para as outras partes do enredo, que existem em função dele. Tá. Se eu pensar no clímax do Chapeuzinho Vermelho, qual o momento que é o clímax? Alguém pode informar? Giovana? Ou leia, pode que a Giovana leia também? Qual que é, Ah, Giovana? o clímax é na hora que ela tá passando pelo bosque, aí, se eu não me engano, ela vê o lobo pergunta para onde ela tá indo, ela fala que tá indo para casa da avó dela. Aí, de imediato, ele já se adianta, vai para lá. Aí tem várias versões, né? Várias gente fala que ele come a Hum. vovozinha, fala que guarda ela no armário, mas assim se vai. Aí ele se veste da vovozinha, ela chega lá, Uhum. ele faz várias perguntas, até que ela descobre que ele é o lobo. Tá. Então, no momento que ele descobre que ele é o lobo, tá, que ele está fazendo aquelas perguntas e que ela descobre, ali é o clímax. O clímax está sempre muito perto do desfecho. Então, o que a Giovana contou? Ela foi falando do desenvolvimento todinho da trama até chegar no momento que ele faz as perguntas, tá? E aí ela faz as perguntas, por que esses olhos tão grandes? É para te ver melhor, por que essa boca é tão grande? É para te comer e tal, aquela confusão toda ali. Então, naquele momento ali é o clímax, e ela descobre que é o lobo, bum! Aí ela tem que correr ou ela vai ser devorada, para chegar ao caçador que já entra no desfecho, tá? Então, ali, na hora que o coração dispara a 1.000 por hora, é o momento que a gente chama de clímax na história. Que ela vai fazendo as perguntas e ele responde e vai, a boca para te comer, vai avançar sobre ela ali, que é a perseguição, e aí o caçador vai chegar. E aí eu já falei o desfecho. O desfecho trata-se do final da história. Na maioria das vezes, os autores concluem encerrando a trama com um desfecho favorável ou não para o problema. Vai depender da história que você está lendo. Aí apareceu o caçador vai prender o lobo, agora é prender, né? Não pode matar o lobo mais. Vai libertar a vovozinha e eles vão ser felizes para sempre. Então aí você tem o desfecho ou a conclusão. Então, um texto bem construído é aquele que tem uma introdução, a involução ou complicação, que é a parte maior do texto, certo? A apresentação é pequena, a involução e complicação é muito grande, está bem maior. O clímax é pequeno e está muito próximo do desfecho.
da conclusão. Tá? Então, você tem aí as partes de uma narrativa: apresentação, complicação, clímax e desfecho, ou conclusão. Tá? Qualquer história bem construída tem que ter isso aí. Aí você tem em seguida, né, só uma síntese do que o primeiro elemento de uma narrativa é o enredo, é a sua ação. É isso que a gente viu agora. Precisa de uma situação inicial, onde se apresenta o tempo, o espaço, precisa-se de um conflito, é um acontecimento, e sempre tem que ter uma ação inicial, lembre-se disso, ação inicial. Por que a história aconteceu? O que aconteceu ali para gerar toda aquela confusão? O desenvolvimento, que é a parte mais longa, e aí que os personagens vão tentar solucionar o conflito. O clímax, que é o ponto de alta tensão ou de emoção, uma espécie de encruzilhada literária. Nessa encruzilhada é que vai ter o desfecho, certo? Então você tem situação inicial, que é a apresentação, estabelecimento de conflito, que é o fato que vai gerar o texto, o desenvolvimento, que é a parte das histórias vão se cruzando ali, o clímax, que é o ponto de maior tensão, e o desfecho, tá? Gente, não julguem o enredo pelo título. Se você lê Maneira de Amar, você não vai entender depois a história que está acontecendo, das flores com o jardineiro. Você tem que ler, o enredo da história é Maneira de Amar. Não. O enredo é o jardineiro que cuidava das flores e uma das flores não gostava dele. Isso que é o enredo, certo? Não é a maneira de amar. Então, o título não pode ser a ideia, o tema geral ou o enredo, tá? Lembre-se sempre disso. Depois tem o espaço. O espaço é o lugar em que a narrativa acontece. Ele é importante não só para situar o leitor quanto ao local, mas principalmente porque contribui para a elaboração dos personagens ou das personagens. Afinal, o espaço onde as pessoas, mesmo que fictícias, vivem, interfere na sua aparência, na sua vestimenta, nos seus costumes, oportunidades, atividades e até mesmo na sua personalidade. Tá? Se eu estou falando que a história se passa na África, eu não vou colocar, né, pessoas que não têm as características africanas. Ou se passa na Suíça, eu não vou colocar pessoas com características dos suíços. Então, eu tenho que observar o espaço onde estão acontece a história, a narrativa, e vou me adequar a ele. Por exemplo, lá em casa, na minha casa, tem um jardim, certo? As flores que tem lá, elas dão nesse período agora, não é na primavera. E eu não entendia por quê. Depois eu fui descobrir que as plantas que estão lá em casa são plantas de originárias da Europa, certo? Não que elas vieram da Europa, mas falando só que são típicas do período do inverno europeu. Então, se é do tipo do inverno europeu, elas estão florescendo agora lá em casa. Porque elas não são flores de origem brasileiras, porque as flores de origem brasileira, elas são mais da primavera, tá? Por isso eu tenho que entender. Então, se eu tenho que ver onde se passa a história e ambientar esses personagens, os costumes deles, a vestimenta deles, de acordo com o cenário que eu tenho, tá? Se eu pego se a história se passa na África, tem todas as cores, tem todos o estilo de roupa, estilo de música, as aparências, né? Eles são muito mais calor, então eu não posso colocar roupa pesada de inverno neles. Então, eu tenho que saber fazer a adequação do personagem à realidade desse espaço, tá? Sempre lembrando disso. Por exemplo, tem uma foto de um jardim aí, tem vezes que são espécies de girassóis, borboletas, né? Tem um clima mais frio. Então, esse espaço aí, né, vai pedir personagens caracterizados de acordo com ele. Tem muito mais verde, então eu não posso trabalhar de uma outra forma, senão fica inverossímil. Inverossímil é quando foge completamente da realidade. Depois eu tenho o tempo.
O tempo da narrativa diz respeito ao desencadear das ações e pode ser dividido em tempo cronológico, está relacionado à passagem das horas, dos dias, meses e anos. E o tempo psicológico está relacionado às lembranças da personagem e aos sentimentos vivenciados por ele. Quem gosta de mitologia, aí, acho que tem alguns alunos que gostam, qual é o deus do tempo da mitologia grega? Quem está lembrado aí? Responde no chat que a Giovana, minha porta-voz, fala. Se vocês não quiserem falar. E tem a Giovana Ribeiro aí, que pode falar também. Tem a Giovana Pietra, tem a Samela, tem a Natasha, tem a Ana Carolina. Todo mundo pode falar, gente. E até melhor. Quem sabe quem é o deus do Falaram aqui que tempo? é, falaram aqui que é Oi? Cronos. Falaram Cronos, aqui que é isso Cronos. mesmo. É o deus do tempo, é Cronos. Por isso que o tempo que faz que é contado através da passagem das horas, dos dias, dos meses, dos anos, é um tempo cronológico, que vem de Cronos, o deus do tempo, tá? E cronológico é o mesmo que psicológico? Não, tá? Observem aqui nas imagens abaixo. Estão vendo? Nas imagens, epa, deixa eu voltar aqui. Você tem o relógio, esse relógio está onde? Onde está esse relógio aí, na primeira foto? Está na cabeça do cara ali. E depois o outro relógio? Tá na mão. Exatamente. O tempo psicológico está na cabeça das pessoas, enquanto o tempo cronológico está nas mãos. Por quê? O tempo psicológico é aquele tempo que eu estou em sala de aula, né? Eu dando a aula e está lá o Arthur. O Arthur está olhando para mim, está prestando atenção em mim com os olhos, mas a cabeça dele está em outro lugar. Ele já pensou em 1000 coisas naquele minuto que eu estou falando com ele. Só que o tempo avançou no relógio? Não. Para ele foi um tempão que ele estava ali com a cabeça em outro lugar, e aí ele está no tempo psicológico. Tá? O tempo cronológico é aquele que está marcado pelo relógio. Nós temos uma aula de 50 minutos, é o tempo cronológico. Hoje, nós estamos no inverno, é tempo cronológico. É de manhã, é tempo cronológico. Tá? Estamos no mês de agosto, é cronológico. No ano de 2020, cronológico. Agora, eu estou divagando, eu estou pensando, estou viajando na minha cabeça, estou divagando lá, pensando em 1000 coisas. Eu lembrei de um fato qualquer e a minha cabeça foi, da que eu vi, passou 1 minuto só. Mas para mim foi um tempão. Isso é o tempo psicológico. Nas literaturas, existe esse tempo. Nos romances, no teatro, nas crônicas, nas novelas, existe um tempo psicológico. É como se você vivesse um momento de lembrança, tá? Que você sai de si, né, e vai para um outro espaço, para o outro momento. Isso é um tempo psicológico. É o tempo que não se mexe, não se mede pelo relógio. Então está relacionado aqui às lembranças da personagem e aos sentimentos vivenciados por ele. Então o tempo psicológico é o que está na cabeça da gente. E o tempo cronológico é aquele que se marca pelo relógio. Tá? Assim como o espaço, ele é muito importante para definir características das personagens, principalmente as psicológicas. Afinal, pessoas que vivem em épocas diferentes costumam ter visões diferentes do mundo, atitudes, pensamentos e situações também diferentes. Então, o tempo é muito importante. E observe-se, eu estou lendo um texto de 1910 que tem um monte de preconceito racial, tem um monte de questões de opressão ao negro, ou humilhações ao povo negro, ao povo africano. Por quê? O tempo ali
era outro. Então eu não posso ser politicamente correto naquele momento, que a sociedade não era politicamente correta, certo? Então eu tenho que fazer ler o contexto, e o contexto tem a ver com o tempo, certo? Então preste muita atenção na questão do tempo, né? Quando se passa a história, para você entender o que está acontecendo. Tem um filme bem interessante, que é aquele De Volta para o Futuro, que ele fica indo e vindo no tempo, né? Ele precisa entender o que aconteceu para poder voltar à época dele. E tem um outro também muito legal, eu esqueci o nome dele agora, não sei se vocês lembram, é que o tempo vai ficando menor. Tá? Eles caem num mundo lá que é cheio de relógios, aí você vai ficando menor, 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 né? Porque o tempo da gente parece que está passando muito rápido agora. E aí acaba sufocando, né? A gente perdendo muita coisa. Então você tem um tempo cronológico, que é esse aqui da mão, a gente controla, e o psicológico, a gente não controla, a gente foge, é o momento das lembranças. Tá? Vamos lá. Ação. Envolve tudo que as personagens fazem na narrativa, inclui não só os movimentos, mas também aquilo que falam e pensam no decorrer da história. Tem 3 quadrinhos aí. O que o primeiro quadro representa? Respondem aí. Quem vai responder? Ou responde a Giovana Leu, a Giovana pode responder também. O que acontece no primeiro quadro? Você está querendo dizer o que acontece na história, no caso, então, seria. Isso, no primeiro quadro, representa qual momento da história? Representa o momento que a madrasta da Branca de Neve pergunta ao espelho quem é mais bonita. Aí ele fala que é a Branca de Neve, aí ela tenta arrumar um jeito para poder matar ela. Então, qual o jeito que ela deu? De início, ela pede, né, um caçador para poder matar a Branca de Neve, mas o caçador não consegue. Depois ela descobre e vai tentar envenenar a Branca de Neve Ela é venida com o quê? com a maçã. Com a maçã. O que acontece com a Branca de Neve a partir daí? Branca de Neve, ela não morre, né? Ela praticamente cai num sono profundo. Uhum. E depois, no final, igual no último quadrinho aí, ela é despertada com um beijo. Então, aí você vê que em 3 ações a gente contou a história, tá? Que é a conversa da madrasta com o espelho, que é a mais bonita, depois, né, tem a cena do caçador, que vai matar, tentar matar, mas ele não mata, mas ela descobre então que aí a Branca de Neve vai encontrar com a velhinha, que é a própria madrasta, que ela vai dar a maçã envenenada. E depois ela dorme e é despertada com um beijo. Então, uma história ela é feita de diversas ações, que também podem ser pensamentos, tá? Não precisa ser só movimentos, pode ser também com falas. Então, isso é o que a gente chama de ação, tá? Ação, normalmente as ações são marcadas pelos verbos, tá? Ela conversou, conversar, ela envenenou a maçã, envenenar, ele beijou a Branca de Neve, o verbo beijar. São ações, então elas têm que existir. Aí você fala, eu não gostei do filme, não. A gente tem mania de falar isso, né? Não gostei do filme muito parado. Quando o filme é muito parado, é porque parece que falta para a gente ações. Tá? E nem sempre é isso. Também um pensamento é uma ação. Uma conversa é uma ação. Certo? Ontem eu assisti a um filme chamado Encontro Marcado. Certo? É um filme do Brad Pitt, muito antigo. Ele quase não tem ação, é mais de fala. Mas a fala também é uma ação. O pensamento também é uma ação, tá? Então vocês viram o tempo, vocês viram o espaço, vocês viram o enredo e vocês viram a ação. O que complementa isso são os tipos de personagens, tá?
Finalmente, vamos falar das estrelas da narrativa, os personagens. É quem? São os seres reais ou fictícios que participam da história. Como a literatura é criativa, pode ser uma pessoa, um animal, um ser mitológico ou fantástico, um objeto personificado ou até mesmo um sentimento. Então, você tem aí pessoas, como nós vimos, né? Animal, tem a lebre e a tartaruga, que vocês já viram muito, o lobo e a raposa, né? Então, você já conhece nas lendas. Ser mitológico, como os Zeus, Cronos, Ares, né? Vários, Netuno, Júpiter, seres fantásticos, que eles são metade homem, metade cavalo, né? Objeto personificado, como vocês já viram na Bela e a Fera, e até mesmo sentimentos, né, que existem também algumas, o que eu chamo de alegorias. E os sentimentos aparecem ali ligados a como personagem também. E ali vocês viram que lá no texto do jardineiro existem flores, que são personagens também. Então você vê que qualquer coisa pode ser um personagem. Isso é muito importante vocês pensarem nisso, tá? É muito importante. Tá? Se vocês virem aquele, tem um filme que é a Liga da Justiça, que o cara é derrotado pelo medo no final. Eu acho que é o Liga da Justiça. Que no final ele sente medo e o que destrói o personagem é o medo. Não é nem mesmo o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, é o medo que o personagem sente. A partir do momento que ele sente medo, ele era destruído. Tá? Então, o medo é um personagem. Os personagens podem ser divididos em protagonistas, são destaques da narrativa, ocupam o lugar principal da história. É o que nós chamamos de personagem principal, personagem central. Tá? Tudo gira em torno desse personagem. Antagonistas são os adversários dos protagonistas, são aqueles que vão criar ou alimentar o conflito, dificultando a vida dos principais. Então, existe o protagonista e existe o antagonista. Protagonista é o herói, antagonista é o vilão. É o que vocês veem normalmente nas séries, nos filmes da Marvel, tá? E que você tem sempre o protagonista e o antagonista. O que gira em torno, os personagens que giram em torno desses protagonistas ou dos antagonistas, eu chamo de personagens secundários. São os personagens menos importantes da história, mas que de alguma forma contribuem para a sequência de fatos do enredo. São os personagens secundários. Tá? Existe também uma outra categoria que são os figurantes, aqueles que aparecem, os personagens de paisagem, como diz. Estão na paisagem, mas não tem fala, não tem nada. Mas aqui, numa história pequena, num conto, numa crônica, ou até mesmo num romance, você tem mais o protagonista, que é o personagem central, o antagonista, que é o vilão, e secundários, que são aqueles que participam da história, mas estão mais em apoio ao protagonista ou antagonista, tá? Esses são os personagens. O que é detalhe é que, às vezes, o antagonista não precisa ser um ser humano ou um personagem concreto. Ele pode ser um sentimento ou uma ação, tá? Que vocês vão entender isso melhor, tá? Então, o protagonista é o herói. O antagonista é o vilão. Tudo que causa conflito com o protagonista é chamado de antagonista, aquele que está em oposição ao personagem. Aqui, você tem a cena do filme. Então, quem que é o protagonista aqui no primeiro quadrinho? A Branca de Neve. Quem que é a antagonista? É a madrasta. E quem que é a personagem secundária? É o príncipe. É o príncipe. Então você tem Branca de Neve, é a protagonista. Antagonista é a madrasta. Secundário é o príncipe.
Então, a trama, a trilogia está aqui, né? A tríade está aqui, os três, né? Aí tem os sete anões também, tá? Que vão aparecer na história toda. Tem a bruxa, que é a própria madrasta, mas são personagens que estão ali dentro. O espelho, que é muito importante, tá? Mas só um exemplo do que é protagonista, antagonista e secundário, tá? Essa história aqui vocês não conhecem, nem por enquanto, mas é uma obra que eu recomendo, tá? Quem está afim de fazer um bom Enem ou fazer um vestibular, que algumas faculdades estão voltando no vestibular, né? Principalmente a UVV, tem o MSCAM, eles têm uma prova de literatura, eles têm uma prova com questões diferenciadas do Enem, tá? Alguém consegue entender aqui qual é o protagonista, qual que é o antagonista, quem são os personagens secundários nesse segundo quadrinho? Vai no chute aí, Giovana. Ah, eu acho que a mulher é a protagonista. E os filhos dela é o. Deve ser filho, né? Aham. Como é que fala? Secundários ou antagonistas? Antagonistas. E o cachorro? Ah, deve ser secundário. Vamos lá, esclarecer aqui agora, que agora que vai me dar o quadro por completo. Se a gente ver o filme, que eu até aconselho vocês verem também, pelo menos conhecerem já, mas leiam o livro, que é muito mais completo e vocês vão entender melhor, chama Vidas Secas. Tem um filme preto e branco, quase não tem fala, mas o filme é muito, muito bom. É da década de 50, 60, por aí. E aí é uma história fantástica, muito interessante. E é bem atual, porque fala de problemas sociais. Então, assista ao filme ou leia o livro. O livro é fácil de ler também, porque ele é feito em contos, mas é uma história só, tá? Essa mulher aqui é assim a Vitória. Aqui vocês têm os filhos. O mais novo está aqui e o mais velho. Então, é assim a Vitória, filho mais velho e filho mais novo. E não aparece. Existe um papagaio também, não está aqui, e o Fabiano. E aqui você tem a cachorra-baleia. O personagem central da história é a baleia, é a cachorra-baleia. Tá? Ela é a principal. Sim, a Vitória e Fabiano são importantíssimos na obra. Tá? Eles também são considerados protagonistas, mas a protagonista mesmo é a cachorra-baleia. Tudo está em função dela, praticamente. Eles têm um carinho muito. Tanto que a baleia tem nome e o filho mais novo e o mais velho não tem nome. Certo? Sim, a Vitória e Fabiano. Então, protagonista, baleia, sim, a Vitória e Fabiano. E os filhos são personagens considerados secundários na obra. O que é o antagonista? Olha atrás, a situação de miséria, de seca. Então, o que é antagonismo aqui é a seca que estava ocorrendo no Nordeste. Então, você tem aqui o antagonismo, que não precisa ser um personagem, como assim a Vitória ou a baleia. Pode ser uma situação, uma catástrofe. Nós estamos vivendo um momento que existe um antagonista, que é o coronavírus, tá? É a Covid-19, tá? Ela é uma situação, ela é o antagonismo na história toda. O vírus a pandemia é o antagonismo. O que aconteceu lá no Líbano, aquela explosão, aquela morte de mais de 150 pessoas, destruição. A explosão é o antagonismo, certo? Então não precisa ser uma personagem, como a madrasta. Pode ser uma situação, que é a seca. Tá? Tudo que faz oposição aos personagens. O que faz oposição aos personagens, assim a Vitória, a baleia, o filho mais novo e o filho mais velho, é a seca. É a miséria decorrente da seca. Essa necessidade de estarem sempre fugindo para algum lugar, fugindo da seca, em busca de água ou alimentos. Tá? Então, vale a pena vocês lerem essa obra, chama Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Tá?
Então você tem aí as personagens, que a gente já viu, protagonista, antagonista e figurante ou personagem secundário, protagonista, personagens secundários e antagonista. E aí você vai para os tipos de narrador. Está encerrando aqui, tá? Tipos de narrador. Sempre que existe uma narrativa, a história é contada por alguém. Esse é o papel do narrador, aquele que conta a história. Ele pode relatar os fatos a partir de perspectivas diferentes, o que pode transformá-lo em um personagem, um observador ou um ser onisciente. Entenda as diferenças. Narrador-personagem. O narrador participa da história e, por isso, o texto é escrito em primeira pessoa do singular ou do plural. Tá? Então, você tem o narrador-personagem. Eu acho que... quem você vê, quem assistiu a série, ou assiste a série Cine Hollywood, o Falcão, que é um cantor, ele conta a história no início. Ele é um narrador-personagem, certo? Aquele que conta a história e participa da história. Ele usa o eu ou o nós. Narrador-observador. O narrador não participa da história. Ele observa a situação de fora, o que faz o texto ser escrito em terceira pessoa. Ele só conta a história. Ele não entra no pensamento da história. Tá? Ele não fala das emoções do personagem, porque ele não conhece tudo de cada personagem. Ele só vai contar os fatos principais. E o principal é o narrador onisciente. É aquele que sabe todos os fatos, mesmo que não participa da sua história. Sua compreensão costuma além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentimentos dos personagens, como se ele tivesse o conhecimento sobrenatural. Pelo fato desse narrador conhecer muitos personagens, bem como seus pensamentos, sentimentos, ideias, atitudes, etc., ele pode opinar sobre tais comportamentos ao longo da narrativa. Lembra que ele, no texto número do jardineiro, ele fala do sentimento do girassol, ele fala que o mais triste foi o girassol das flores. Por quê? Porque ele conhecia o pensamento do girassol. Então, ele é um narrador onisciente. Agora, voltando à aula de catecismos, tá? Catecismo ou de escola bíblica de vocês, depende da religião, que fala de quais são as três características de Deus? Quem lembra? Onipresente, onisciente, onipotente. Então, ele é onipotente porque ele é maior que tudo. Onipresente porque ele está em todos os lugares. E onisciente por quê? Quem lembra da escola dominical? Porque ele sabe de tudo e ele participa de tudo da nossa vida, E ele está onde? Até onde? em todos os lugares. Em Por isso todos os que lugares, inclusive no nosso pensamento. Então, por isso que ele é onisciente, ele está presente, tá? Ele está em todos os lugares, ele está dentro da gente, ele não precisa ser concreto para existir. Então, o narrador onisciente é aquele que conhece tudo. Aí a gente volta lá nessa cena aqui, ó. Aqui, o narrador, tá? Ele é em terceira pessoa também. Ele é onisciente, assim como esse aqui. Mas o Graciliano Ramos, sempre que escrevia história, ele escrevia na primeira pessoa. Nessa história aqui, da cachorra-baleia, ele teve que optar para ser na terceira pessoa, ser onisciente, porque ele queria estar dentro dos pensamentos de baleia, da cachorra. E para isso, ele teria que narrar em terceira pessoa. Ele não poderia ser um personagem. Tá? Então, ele optou. É o único livro dele que ele narra em terceira pessoa. E não narra como personagem. Porque ele precisava conhecer até os sentimentos da cachorra-baleia. Tá? Que é dessa família do Fabiano. Então, vocês viram, voltando aqui, que uma boa história, eu preciso ter onde se passa, quando se passa,
Quem são os personagens? Qual é o fato principal ou o fato inicial da história, que dependendo da pergunta. Quem conta essa história, se é na primeira ou terceira pessoa, e qual é o clímax dessa história. Tá? Aí você tem todo um conhecimento da estrutura e elementos da narrativa, que muitas vezes estão ligados à interpretação de texto de vocês, certo? Então, sempre que vocês pegarem uma história, tenta entender isso. Onde, quando, que e o quem. Tá? Quem, quem conta a história, onde se passa a história, quando se passa a história, qual é a ação principal, qual é a ação inicial, com os fatos principais, né? Os fatos secundários. Isso são questões, gente, que caem em qualquer prova. Tá? Em qualquer prova você vai ter isso. Se é uma prova de PAEB, se é uma prova de concurso público, se é a prova da Polícia Militar, se é a prova do Enem, tá? Você vai trabalhar com esses elementos. Tá? Quando você vai escrever uma história, o Arthur quer escrever uma história, ele tem que saber onde, quando, o que e quem. Para a Giovanna Pietra fazer uma fofoca de alguém, ela vai ter que ser onde, quando, quem. Tá? Quando a Laura fazer isso, tá? Sempre é importante você estar observando esses elementos, tá? Porque é a base para você entender uma boa história, tá? Ok? Alguma pergunta, gente? Pode, pode pedir aí para voltar, ou esclarecer, para vocês entenderem melhor. Alguma dúvida? Pode colocar no chat aqui que eu leio. Então, só recordando aí, tá? Onde é o espaço, quando é o tempo, quem são os personagens, a ação é o que? São os fatos, né? E o narrador é quem conta essa história, em primeira ou em terceira pessoa, tá? Os personagens se dividem em protagonista, antagonista, secundários. Protagonista é o herói. Ah, mas sempre vai ser uma pessoa? Não, pode ser um cachorro. Pode ser um ser sobrenatural. E pode ser também uma mata, uma floresta, como na Terra do Sem Fim, do Jorge Amado. Que o personagem principal, central, é a mata de Cerqueiro Grande. Então, não é necessariamente ser uma pessoa física. Isso tanto para o protagonista como para o antagonista. Tá? Uma guerra, uma pandemia, tá? Uma explosão, tá? Podem ser consideradas também como antagonista. Então, sempre que vocês pegarem um texto, observem bem de quem está falando, quem são os personagens, tá? E também esse enredo, essa divisão de introdução, desenvolvimento ou involução, o clímax e o desfecho. Pode mudar essa ordem? Podem. Vocês já viram um filme que começa do final. Tá? Aposto que vocês já viram uma série que mostrou resolvendo uma situação, mas depois que vai começar a história. Então, não é necessariamente obrigado a seguir início, meio e fim. Pode uma história começar pelo fim, certo? Ou não ter fim, como é a Caverna do Dragão. Só tem aquele episódio ali acontece, mas não tem um final, certo? Não tem uma resolução. Então é isso, gente. Elementos e estrutura da narrativa segue isso aqui, tá? E aí dá para vocês entenderem. Depois a gente vai falar que isso foi feito nos formulários, a diferença do conto, da crônica, da novela e dos romances. Tá ok? Alguma dúvida, meninos? Estou aqui à disposição, lembre-se disso. E lembrando a vocês, tá? Lembrando a vocês a respeito das notas que já estavam no SEDES, depois eu vou
passo para o Thales como é que vocês vão ter que fazer para olhar a nota, certo? Aqui eu acho que está todo mundo com nota lá já. Preocupado só com uma dela, porque está faltando nota dele. Ah, conseguiu ver, Thales? Ah, que bom, então. Depois você passa como é o caminho para a galera aí. É com o CPF do responsável. Então, Natasha, o CPF do responsável, você consegue entrar lá. E a senha, Thales, é de quem? Ah, tem que recuperar. Tem que recuperar a senha. Então tá, depois eu vejo com o Felipe também para eles passarem essas orientações para vocês no grupo dos líderes, ou eu passo também depois direitinho para vocês, como vocês vão fazer com o CPF do responsável e com a senha que for preciso, certo? Então tem todas as notas já estão lá. Aconselho o pessoal, por exemplo, quem é da turma do Lucas Machado, conversa com ele, porque ele está só marcando lá, então está zerando as provas. Ele vai ter que ler o conteúdo, porque ele fez as provas, os exercícios, mas só zerou. Ele fez por fazer. Então está com 0, 0, 0 lá nas questões. É importante fazer com calma para não ficar errando. Tá? Mesmo que a matéria está ali, não é você preencher o formulário simplesmente. É você fazer com consciência, porque a nota vai estar ali. Pode parar a gravação, Otário, sim. Entendeu, gente? Então faça com calma. Sempre que fizer as provas, os formulários, lembre que está valendo ponto. Não é só participação. Tá? Não adianta eu zerar tudo ali. Tem que fazer